Transformando aprendizagens. A formação que acontece na prática. Transformar a educação é um desafio coletivo. Todos os dias, milhares de professores atravessam os portões das escolas carregando sonhos, responsabilidades e uma missão silenciosa: garantir que cada estudante tenha oportunidades reais de aprender. Em cada sala de aula existem histórias diferentes. Existem estudantes que chegam confiantes. Existem aqueles que carregam inseguranças. Existem os que aprendem rapidamente. E existem os que precisam de mais tempo, mais acolhimento e mais oportunidades. Mas existe algo que todos têm em comum. Todos precisam de professores preparados, apoiados e valorizados. Porque ensinar vai muito além de transmitir conteúdos. Ensinar é construir caminhos, é despertar possibilidades, é acreditar no potencial humano mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Ao longo dos últimos anos, a educação brasileira enfrentou desafios complexos. Mudanças sociais, transformações tecnológicas, novas demandas de aprendizagem, e uma crescente necessidade de apoiar professores diante de uma realidade cada vez mais desafiadora. Nesse cenário surge uma pergunta fundamental: quem apoia aqueles que dedicam suas vidas a ensinar? Quem ajuda os professores a transformar dados em estratégias? Quem os auxilia a enfrentar as dificuldades de aprendizagem presentes nas escolas? Quem contribui para que as práticas pedagógicas se tornem cada vez mais significativas? Esta é a história de uma educadora que escolheu fazer da formação docente sua missão de vida. Uma trajetória construída dentro da escola pública. Uma caminhada marcada pela escuta, pela parceria, pela investigação, pela inovação e, principalmente, pela convicção de que toda aprendizagem pode ser transformada quando professores aprendem juntos. Esta é uma história sobre educação. Mas, acima de tudo, é uma história sobre pessoas. Pessoas que acreditam, pessoas que persistem, pessoas que transformam. E que, todos os dias, ajudam a construir um futuro melhor por meio da aprendizagem. A educação como propósito. Toda trajetória profissional começa com uma escolha. Algumas acontecem por acaso, outras surgem de oportunidades inesperadas, mas existem aquelas que nascem de uma convicção profunda, uma certeza silenciosa que acompanha uma pessoa durante toda a vida. Para mim, essa certeza sempre esteve ligada à educação. Foi dentro da escola que descobri meu propósito. Foi observando professores, estudantes e comunidades escolares que compreendi a dimensão transformadora do ato de ensinar. Minha trajetória começou na sala de aula. Como professora de ciências, matemática e física, vivi diariamente os desafios e as conquistas presentes na rotina escolar. Aprendi que cada estudante possui seu próprio tempo, que cada turma apresenta necessidades diferentes. E que não existem fórmulas prontas quando falamos de aprendizagem. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de desenvolver projetos, experimentar metodologias e construir práticas pedagógicas voltadas para o protagonismo dos estudantes. Projetos que nasceram da escuta, da observação e da busca constante por tornar a aprendizagem mais significativa. Foi nesse caminho que veio um dos momentos mais marcantes da minha trajetória profissional. O reconhecimento nacional por meio do Prêmio Educador Nota 10. Uma conquista que representou muito mais do que um prêmio individual. Representou o resultado de um trabalho coletivo construído ao lado de estudantes, colegas professores, gestores e comunidades escolares. Mas aquela conquista também trouxe uma reflexão importante. Se uma prática transformadora pode impactar uma sala de aula, quantas outras poderiam ser potencializadas quando compartilhadas com mais professores? Foi então que minha atuação começou a se ampliar. A sala de aula continuou fazendo parte da minha identidade. Mas um novo desafio surgiu: a formação de professores. Passei a compreender que apoiar educadores significa multiplicar oportunidades de aprendizagem. Cada professor fortalecido impacta dezenas de estudantes. Cada prática aperfeiçoada alcança inúmeras salas de aula. Cada reflexão pedagógica gera novas possibilidades de transformação. Hoje, como consultora pedagógica, acompanho escolas em diferentes regiões do estado de São Paulo. Observo aulas, analiso dados, dialogo com equipes gestoras, planejo formações e construo soluções pedagógicas em parceria com professores. Porque acredito que a educação não se transforma por meio de respostas prontas.
Ela se transforma quando pessoas aprendem juntas, quando o conhecimento é compartilhado, quando os desafios são enfrentados coletivamente, e quando cada educador encontra apoio para continuar acreditando no potencial dos seus estudantes. Essa é a essência do meu trabalho. Fortalecer professores para transformar aprendizagens. Porque toda mudança significativa dentro da escola começa com alguém que acredita que ela é possível. A realidade das escolas públicas. Falar sobre educação pública é falar sobre diversidade. Nenhuma escola é igual à outra. Nenhuma turma é igual à outra. Nenhum estudante aprende exatamente da mesma forma. Todos os dias, milhares de professores entram em salas de aula repletas de histórias, experiências e desafios diferentes. Alguns estudantes chegam motivados, outros chegam inseguros, alguns possuem uma trajetória escolar consistente, outros carregam lacunas acumuladas ao longo dos anos. E é justamente nessa diversidade que reside um dos maiores desafios da educação contemporânea. Garantir que todos aprendam. Quando observamos uma sala de aula, vemos muito mais do que estudantes sentados em carteiras. Vemos sonhos, vemos expectativas, vemos realidades familiares distintas, vemos diferentes formas de compreender o mundo. Ao longo das visitas que realizo às escolas públicas paulistas, aprendi que os desafios da aprendizagem raramente são simples. Eles envolvem fatores pedagógicos, sociais, emocionais, culturais, e muitas vezes exigem soluções construídas coletivamente. Em diversas escolas encontramos estudantes que apresentam dificuldades em habilidades consideradas essenciais: leitura, escrita, resolução de problemas, raciocínio lógico. Essas dificuldades não representam falta de capacidade. Representam oportunidades de aprendizagem que, por diferentes motivos, não aconteceram da forma necessária. Por isso, a pergunta mais importante não é: por que esse estudante não aprendeu? A pergunta mais importante é: o que podemos fazer para que ele aprenda agora? Essa mudança de olhar transforma completamente a prática pedagógica. Ela substitui a culpabilização pela ação, substitui o julgamento pela investigação, substitui a desistência pela esperança. É nesse contexto que professores, coordenadores e gestores assumem um papel fundamental. Todos os dias eles planejam, refletem, adaptam estratégias, buscam caminhos, e persistem, mesmo diante das dificuldades, porque acreditam que aprender continua sendo possível. E quando uma escola inteira compartilha essa crença, algo extraordinário começa a acontecer. A aprendizagem deixa de ser responsabilidade de uma única pessoa. Ela passa a ser uma construção coletiva. Uma construção que envolve professores, gestores, famílias, e os próprios estudantes. É nesse ambiente que nascem as transformações mais significativas. Transformações que muitas vezes não aparecem imediatamente nos indicadores, mas que se revelam nos pequenos avanços diários. Na participação de um estudante que antes permanecia em silêncio. Na confiança de quem descobre que consegue aprender. Na alegria de quem percebe que seus esforços estão produzindo resultados. Essas são as mudanças que movem a educação. E são elas que inspiram cada ação desenvolvida dentro das escolas. A consultoria pedagógica. Quando chego a uma escola, não chego trazendo respostas prontas. Chego para ouvir, para observar, para compreender, porque cada escola possui sua própria identidade, sua própria história, seus próprios desafios, e também suas próprias potencialidades. O trabalho de consultoria pedagógica começa muito antes de qualquer formação. Ele começa pela escuta, pela construção de vínculos, pelo respeito à realidade de cada comunidade escolar. Ao entrar em uma unidade escolar, procuro compreender aquilo que os dados mostram, mas também aquilo que os dados não conseguem revelar. Os números são importantes. Eles indicam tendências, mostram avanços, apontam desafios, mas a educação é feita por pessoas. E compreender as pessoas continua sendo essencial. Por isso conversamos com gestores, coordenadores, professores e estudantes. Buscamos entender quais são os desafios mais urgentes, quais habilidades precisam ser fortalecidas, quais práticas já estão produzindo bons resultados, e quais caminhos podem ser construídos coletivamente. Muitas vezes, a observação da rotina escolar revela elementos que nenhum relatório conseguiria mostrar. Uma interação entre professor e estudante.
uma estratégia que gera engajamento, uma dificuldade recorrente, uma oportunidade de melhoria. Por isso, a observação de aulas ocupa um papel tão importante no processo. Ela permite enxergar a aprendizagem acontecendo em tempo real. Permite compreender como os estudantes respondem às propostas pedagógicas. Permite identificar potencialidades que podem ser ampliadas. E permite reconhecer o excelente trabalho realizado diariamente por tantos profissionais da educação. Mas observar é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando a observação se transforma em reflexão. E quando a reflexão se transforma em ação. Após cada acompanhamento, construímos juntos caminhos possíveis. Planejamos estratégias, adaptamos propostas, criamos novas possibilidades, sempre respeitando a identidade da escola e valorizando os conhecimentos dos professores. Porque acredito profundamente que ninguém conhece melhor uma turma do que o professor que convive diariamente com ela. O papel da consultoria não é substituir esse conhecimento. É potencializá-lo, é criar espaços de diálogo. É promover reflexões, é ampliar repertórios, é fortalecer práticas que já produzem bons resultados. Ao longo dessa trajetória, aprendi que as mudanças mais duradouras não acontecem quando alguém diz o que deve ser feito. Elas acontecem quando as pessoas participam da construção das soluções, quando se sentem pertencentes ao processo, quando compreendem o sentido das mudanças, e quando enxergam valor naquilo que estão construindo. É por isso que cada formação, cada reunião e cada planejamento são conduzidos com base em uma ideia simples. Nós fazemos, nós aprendemos, nós construímos, juntos, porque a educação se fortalece quando o conhecimento circula, quando experiências são compartilhadas, e quando cada profissional reconhece que nunca está sozinho na missão de ensinar. Observação de aulas e formação é serviço. Uma das maiores riquezas da educação acontece dentro da sala de aula. É ali que o currículo ganha vida. É ali que os planejamentos se transformam em experiências. É ali que professores e estudantes constroem conhecimento juntos. Por isso, uma parte fundamental do meu trabalho acontece justamente nesse espaço. A observação de aulas. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, observar uma aula não significa avaliar ou fiscalizar o trabalho do professor. Significa aprender com ele. Significa compreender a dinâmica da turma, identificar potencialidades, reconhecer desafios e construir oportunidades de desenvolvimento profissional. Quando entro em uma sala de aula, procuro enxergar muito mais do que o conteúdo que está sendo ensinado. Observo as interações, os questionamentos, as estratégias utilizadas, o envolvimento dos estudantes, os momentos em que a aprendizagem acontece, e também os momentos em que ela encontra obstáculos. Cada observação é uma oportunidade de aprendizagem para todos, para quem ensina, para quem acompanha, e para quem aprende. Mas a observação, por si só, não transforma a prática. A transformação acontece no diálogo que vem depois, nas conversas que permitem refletir sobre escolhas pedagógicas, nos momentos em que analisamos juntos aquilo que funcionou bem e aquilo que pode ser aperfeiçoado. Ao longo da minha trajetória, construí uma convicção muito forte. Os professores aprendem melhor quando participam ativamente do processo formativo. Por isso, nossas formações não acontecem apenas em auditórios. Elas acontecem dentro da escola, dentro da rotina, dentro da prática. É o que chamamos de formação em serviço. Uma abordagem baseada na construção coletiva, no acompanhamento próximo, na parceria e na confiança. Muitas vezes sentamos juntos para planejar uma aula. Discutimos estratégias, adaptamos atividades, pensamos em agrupamentos, selecionamos metodologias e construímos caminhos alinhados à realidade dos estudantes. Depois observamos a aplicação, refletimos sobre os resultados e seguimos aprimorando o trabalho. Esse processo ficou conhecido entre nós por uma expressão simples: nós fazemos. Não é alguém ensinando para alguém. É um grupo aprendendo junto. É uma construção compartilhada. É uma relação baseada na colaboração. Porque a verdadeira formação acontece quando teoria e prática caminham lado a lado. Quando os desafios reais da escola se tornam objeto de estudo. E quando os professores se reconhecem como protagonistas do próprio desenvolvimento profissional. A formação em serviço não entrega respostas prontas.
Ela cria condições para que cada educador encontre suas próprias respostas. E talvez seja exatamente por isso que ela produz transformações tão significativas. Porque quando um professor cresce profissionalmente, toda a escola cresce junto. Matemática e recomposição das aprendizagens. Grande parte da minha atuação está voltada para a matemática. Ao longo dos anos acompanhei milhares de estudantes que acreditavam não ser capazes de aprender essa disciplina. Estudantes que carregavam experiências negativas, que desenvolveram insegurança, que passaram a acreditar que a matemática não era para eles. Mas a prática me ensinou algo muito importante. O problema raramente está na capacidade dos estudantes. Na maioria das vezes, ele está relacionado às oportunidades de aprendizagem que não aconteceram da forma necessária. Por isso, a recomposição das aprendizagens tornou-se uma prioridade. Antes de pensar em conteúdos novos, precisamos compreender aquilo que ainda não foi consolidado. Precisamos identificar habilidades essenciais, mapear dificuldades, analisar evidências e planejar intervenções específicas. Esse trabalho começa com os dados, mas não termina neles. Os dados mostram onde estão os desafios, mas são os professores que constroem os caminhos para superá-los. Ao lado das equipes escolares, planejamos ações voltadas para o fortalecimento das aprendizagens essenciais. Criamos experiências mais significativas, mais investigativas, mais conectadas à realidade dos estudantes. Ao longo desse processo, aprendemos que a matemática pode ser ensinada de muitas formas. Pode acontecer por meio de jogos, de desafios colaborativos, de situações-problema, de materiais concretos, de metodologias ativas, quando os estudantes manipulam materiais, quando discutem estratégias, quando investigam soluções, a aprendizagem ganha sentido. Ela deixa de ser apenas uma sequência de procedimentos e passa a se tornar uma experiência de descoberta. As estações por rotação são um exemplo disso. Enquanto um grupo trabalha com jogos matemáticos, outro utiliza materiais concretos, outro resolve desafios investigativos. Cada estudante encontra diferentes oportunidades para aprender, no seu ritmo, com apoio e com protagonismo. Os resultados aparecem de diversas formas: na participação, na confiança, na persistência e, naturalmente, também nos indicadores de aprendizagem. Mas existe um resultado que considero ainda mais importante. Ver um estudante que antes dizia, "eu não consigo", começar a dizer, "eu consigo tentar". Porque toda aprendizagem começa exatamente aí, na crença de que aprender é possível. A recomposição das aprendizagens não é apenas uma estratégia pedagógica. Ela é um compromisso com a equidade. É a garantia de que ninguém será deixado para trás. É a oportunidade de reconstruir trajetórias escolares e devolver aos estudantes aquilo que jamais deveria lhes faltar: a confiança em sua própria capacidade de aprender. Recomposição, professor tutor e orientação de estudos. Nos últimos anos, a recomposição das aprendizagens tornou-se uma das maiores prioridades da educação brasileira. Milhares de estudantes chegaram às escolas apresentando lacunas importantes em habilidades fundamentais. Lacunas que impactam diretamente o desenvolvimento acadêmico, a autoestima e a relação desses jovens com a aprendizagem. Nesse contexto, as aulas de orientação de estudos e o trabalho dos professores tutores assumem um papel estratégico. Mais do que recuperar conteúdos, esses espaços precisam reconstruir vínculos com o aprender. Precisam fortalecer a autonomia, o pertencimento, a participação e o protagonismo dos estudantes. Foi com esse propósito que passamos a desenvolver formações específicas voltadas para os professores tutores. Partimos de uma ideia simples: se queremos estudantes mais engajados, precisamos oferecer aos professores novas possibilidades de atuação. Planejamos juntos, adaptamos materiais, discutimos estratégias, construímos experiências alinhadas aos diferentes níveis de proficiência encontrados nas escolas. Ao longo desse processo, utilizamos metodologias que favorecem a participação ativa dos estudantes. Entre elas, as estações por rotação, os jogos matemáticos, os desafios colaborativos e o Word Café. O Word Café tem se mostrado uma ferramenta poderosa, porque cria espaços de escuta, de diálogo, de troca de experiências, permite que os estudantes expressem ideias, compartilhem desafios, construam soluções coletivamente,
e percebam que suas vozes têm valor. As estações por rotação ampliam ainda mais essas possibilidades. Os estudantes deixam de ser apenas receptores de informações. Passam a investigar, experimentar, discutir, construir estratégias e aprender uns com os outros. Em muitas escolas observamos transformações impressionantes. Estudantes que inicialmente apresentavam pouca participação passaram a contribuir com as atividades. Jovens que evitavam se expor começaram a compartilhar suas ideias. Grupos que trabalhavam de forma isolada passaram a colaborar. E pouco a pouco a confiança foi sendo reconstruída. Mas talvez um dos aspectos mais importantes desse trabalho tenha sido a formação em serviço dos próprios professores tutores. Antes de aplicar uma metodologia, eles a vivenciam. Experimentam, refletem, discutem, compreendem seus objetivos pedagógicos, e somente depois levam essas experiências para suas turmas. Isso gera segurança, fortalece a prática docente, e amplia as possibilidades de aprendizagem dos estudantes. A recomposição acontece quando encontramos novas formas de ensinar. Mas ela se torna realmente transformadora quando encontramos novas formas de envolver os estudantes no processo de aprender. Porque aprender não é apenas dominar conteúdos. Aprender é sentir-se capaz, é sentir-se pertencente, é perceber que existe espaço para crescer. E quando uma escola consegue oferecer isso aos seus estudantes, ela transforma muito mais do que resultados. Ela transforma histórias. STEAM. Quando a aprendizagem ganha vida, vivemos em um mundo em constante transformação. Um mundo que exige criatividade, capacidade de adaptação, pensamento crítico, comunicação, colaboração e resolução de problemas complexos. Nesse cenário, a escola é chamada a preparar os estudantes para desafios que muitas vezes ainda nem existem. E isso exige novas formas de ensinar, novas formas de aprender, novas formas de enxergar o conhecimento. Foi buscando responder a esse desafio que uma das frentes mais importantes do meu trabalho passou a ser a formação STEAM. Uma abordagem que integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Mais do que uma metodologia. Mais do que uma tendência educacional. O STEAM representa uma forma diferente de compreender a aprendizagem. Uma forma baseada na investigação, na curiosidade, na experimentação e na construção coletiva do conhecimento. Nas formações que realizamos, os professores assumem temporariamente o papel de estudantes. Investigam fenômenos, levantam hipóteses, testam possibilidades, cometem erros, reavaliam estratégias e descobrem novas formas de aprender. Esse processo é extremamente poderoso, porque permite que os professores vivenciem experiências semelhantes às que desejam proporcionar aos seus alunos. Uma das experiências mais marcantes dessa trajetória foi a construção de bioplástico a partir do amida da batata. À primeira vista, poderia parecer apenas um experimento científico, mas na prática, representava algo muito maior. Representava a oportunidade de discutir sustentabilidade, inovação, investigação científica, pensamento crítico e resolução de problemas reais. Durante a atividade, os professores observavam, questionavam, registravam hipóteses, analisavam resultados e construíam conhecimento coletivamente. Era possível perceber o entusiasmo surgindo, a curiosidade reaparecendo, o prazer de aprender sendo redescoberto. E quando os professores vivem esse tipo de experiência, algo muda. Eles passam a enxergar novas possibilidades para suas próprias salas de aula. Percebem que a aprendizagem pode ser mais significativa, mais conectada à realidade, mais investigativa, mais humana. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de acompanhar projetos incríveis desenvolvidos nas escolas. Projetos científicos, feiras de investigação, desafios de engenharia, produções colaborativas, experiências que mostraram que a inovação não depende necessariamente de grandes recursos. Ela nasce da curiosidade, da criatividade, da disposição para experimentar e da coragem de aprender continuamente. Talvez esse seja o maior legado das formações STEAM. Mostrar que todos somos aprendizes. Professores, estudantes, gestores, consultores, todos, porque a educação se fortalece quando mantemos viva a capacidade de questionar, investigar e descobrir. E é justamente essa capacidade que permite transformar a aprendizagem em algo vivo.
algo significativo, algo capaz de transformar realidades. Resultados e impacto. Quando falamos sobre educação, é natural que os resultados apareçam como uma das principais preocupações. Afinal, toda ação pedagógica precisa produzir impacto. Mas ao longo da minha trajetória aprendi que os resultados mais importantes nem sempre aparecem primeiro nos números. Eles aparecem nas pessoas, aparecem nos professores, nos estudantes, nas relações construídas dentro das escolas. É claro que os indicadores importam. Eles ajudam a monitorar avanços, orientam decisões e fornecem evidências importantes sobre a aprendizagem. Ao longo dos últimos anos, acompanhamos melhorias significativas em diversas unidades escolares. Habilidades foram consolidadas, projetos foram implementados, práticas pedagógicas foram fortalecidas, resultados de aprendizagem avançaram. Mas existe algo que considero ainda mais importante: ver professores recuperando a confiança em sua própria capacidade de transformar vidas. Ver profissionais que enfrentam desafios diariamente reencontrando sentido em sua prática. Percebendo que podem inovar, que podem experimentar, que podem crescer, e que não estão sozinhos. Também é emocionante observar a transformação dos estudantes. Jovens que inicialmente demonstravam insegurança, que evitavam participar, que acreditavam não ser capazes, e que, pouco a pouco, passam a se envolver, a levantar a mão, a compartilhar ideias, a assumir protagonismo. Cada uma dessas mudanças representa uma conquista. Porque a aprendizagem vai muito além do desempenho acadêmico. Ela envolve autoestima, pertencimento, confiança, esperança. Ao visitar as escolas, vejo projetos ganhando vida. Vejo professores colaborando. Vejo equipes construindo soluções coletivamente. Vejo estudantes descobrindo talentos que nem imaginavam possuir. E é nesses momentos que compreendo o verdadeiro significado do impacto educacional. Não se trata apenas de melhorar indicadores. Trata-se de fortalecer pessoas, fortalecer comunidades, fortalecer sonhos. Ao final de cada formação, de cada acompanhamento, de cada projeto desenvolvido, levo comigo uma certeza: toda transformação começa pequena. Uma conversa, uma ideia, uma reflexão, uma nova estratégia. Mas quando essas pequenas mudanças se multiplicam, elas produzem algo extraordinário. Elas transformam escolas, transformam trajetórias, transformam vidas, e esses são os resultados que realmente importam. Quilha transformando aprendizagens. Ao longo desta jornada, visitamos escolas, conhecemos professores, acompanhamos estudantes e celebramos conquistas. Mas, acima de tudo, encontramos pessoas que acreditam no poder transformador da educação. A escola pública é muito mais do que um prédio ou um conjunto de salas de aula. Ela é um espaço de encontros, descobertas e possibilidades. É onde sonhos começam a ganhar forma e onde trajetórias podem ser transformadas. Ao longo da minha caminhada como professora, formadora, consultora pedagógica e pesquisadora da educação, aprendi que nenhuma transformação acontece sozinha. Ela acontece quando professores compartilham saberes, quando gestores lideram com propósito, quando estudantes assumem o protagonismo da própria aprendizagem, e quando toda a comunidade escolar acredita que aprender continua sendo possível. Nas escolas que tive a oportunidade de acompanhar, encontrei desafios, mas encontrei algo ainda mais poderoso: esperança, dedicação e profissionais comprometidos em transformar vidas por meio da educação. Porque a verdadeira transformação não nasce de grandes discursos. Ela nasce das pequenas ações do cotidiano, da aula cuidadosamente planejada, da escuta atenta, da estratégia compartilhada, do incentivo oferecido no momento certo. Ao longo dos anos, acompanhei estudantes recuperando a confiança em si mesmos, professores redescobrindo o prazer de ensinar e escolas fortalecendo sua identidade pedagógica. Essas experiências reforçaram uma convicção que carrego desde a infância: a educação transforma vidas. Transforma trajetórias, transforma comunidades, transforma futuros. Por isso continuo acreditando na potência da escola pública, na força dos professores e na capacidade dos estudantes. Continuo aprendendo, pesquisando, formando e construindo, junto com tantos educadores, novas possibilidades para a aprendizagem. Porque quando uma comunidade escolar aprende junta, ela transforma muito mais do que indicadores. Ela transforma relações,
transforma oportunidades, transforma sonhos, transforma vidas, e talvez essa seja a maior missão da educação, não apenas ensinar conteúdos, mas ajudar pessoas a descobrirem aquilo que podem se tornar. A todos os professores, gestores, coordenadores, estudantes e parceiros que fazem parte desta caminhada, minha gratidão. Esta história não é apenas minha. Ela pertence a todos que acreditam que a educação continua sendo a ferramenta mais poderosa de transformação social. Porque transformar aprendizagens é, acima de tudo, transformar vidas.